Boa noite. Hoje é dia 21 de setembro, 8 horas e 54 minutos mais ou menos. Hoje o tema da nossa live, daqui a pouco eu vou iniciar, é sobre autossabotagem, procrastinação e crenças limitantes. Sei que é um tema aí que normalmente tem vários setores aí que trabalha muito na área de coach, neurolinguística, neurociências, né? Fala muito dessa questão da autossabotagem, da procrastinação e das crenças limitantes, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas eu vou procurar passar isso de uma forma mais objetiva, né? mais clara, para que fique mais fácil a pessoa entender isso e também fazer uma análise pessoal de como é que ela está nessa situação. Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E para começar, o que é, primeiro, procrastinação? É o famoso empurrar com a barriga. É o famoso deixar para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu termino, já tem 2 dias, já tem 3 dias. Então procrastinar é arrumar uma desculpa ou uma colocação para que você não faça algo agora, para deixar sempre para depois. A procrastinação também, ela provoca também um certo sentimento de bem-estar, né? Porque se eu não preciso fazer algo agora, eu faço amanhã, até chegar amanhã eu estou tranquilo, estou relaxado. E quando chega amanhã, empurro para amanhã, para depois de amanhã, e assim eu vou empurrando. Então essa procrastinação, esse deixar as coisas para depois, muito típico, né, de muitas pessoas, de deixar para amanhã. Em vez de fazer as coisas na hora e no momento, não. Vai para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E nesse deixar para amanhã, muitas coisas vão se acumulando e você não vai fazendo. Isso é o primeiro ponto. O outro é essas crenças limitantes. O que é crença limitante? É quando você acredita que não pode fazer alguma coisa. Eu não vou naquele local porque as pessoas não vão gostar de mim. Eu não vou naquele local porque o que é que eles vão pensar, né? É igual o tímido, por exemplo. Ele pensa um monte de coisas, né? Mas ele não fala porque ele tem medo de que as pessoas não o vejam mais como aquela pessoa inteligente, capaz, cheio, né? Então ele passa uma imagem e a timidez é uma desculpa para ele não se expor. Isso é uma crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, não está na hora, daqui a pouco eu faço, daqui 3 anos as coisas vão acontecer. Então eu vou colocando obstáculos e dificuldades para não realizar coisas na minha vida. E eu começo a acreditar que eu não posso fazer isso, aquilo não foi feito para mim, aquilo não tem minha cara, isso não vai dar certo, as pessoas não vão compreender. Eu começo a criar uma série de justificativas para também não fazer alguma coisa. Então, o procrastinar é empurrar com a barriga, é deixar para depois, E a crença limitante é quando eu coloco um limite, né, nas coisas que eu faço na vida, nas coisas que eu acredito. Então eu estou sempre me limitando. Olha, eu só posso ir até aqui, eu não posso ir até ali, o que vão dizer, o que vão pensar. E nisso eu vou limitando as minhas ações e o meu comportamento e as minhas atitudes. Essas coisas juntas, elas vão provocar a autossabotagem. O que é sabotar? Né? É criar uma situação que atrapalhe a realização de um evento, né? De uma situação. Então a sabotagem é como se eu mesmo fosse ali na frente e colocasse uma pedra para eu mesmo levar um tropeção, cair.
e para justificar por que as coisas não deram certo. Então eu estou sempre criando uma desculpa, sempre criando uma história, sempre criando uma ideia. E quando vem conversar comigo, eu falo assim, olha, eu tenho um plano para daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 6 anos, e aí eu vou me limitando, né? Dificultando as coisas de acontecerem o que precisa acontecer. E uma coisa interessante que nesse período que a gente está atravessando de pandemia, né? Quem obrigou a muitas pessoas a saírem da famosa zona de conforto e da procrastinação. Porque se ficar empurrando com a barriga não vai comer amanhã. Se empurrar com a barriga não vai ter emprego amanhã. Se empurrar com a barriga as coisas não vão funcionar. Então eu entro numa situação de muito desconforto porque eu sou obrigado a ter que tomar uma atitude, a me posicionar, a fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Quando eu falo assim, a gente, né, tanto eu quanto vocês devem ter visto várias reportagens aí de empresas, de negócios, comércios que não aguentaram 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses de porta fechada em virtude dessa pandemia, desse isolamento social. Por que não aguentaram? Porque não se planejaram, porque não se organizaram, porque viviam, né, igual a cigarra, né, igual a história da cigarra da formiga, viviam só pensando no hoje, então não houve planejamento, não houve nada. Amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã eu faço aquele curso, amanhã eu faço aquela preparação, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Veio a pandemia e não teve mais tempo de fazer nada, pegou de calças riadas e deu no que deu. E é isso o problema da autossabotagem, né? Eu vou criando situações para que eu não seja feliz. Maluquice, mas é verdade, né? Todos nós nos pegamos, de certa forma, nesse trio de situações, de procrastinar, de limitação e de autossabotagem. Todos nós, eu também acabei, de certa forma, entrando nisso, né? Porque você vem num ritmo de trabalho e você não vai prestando atenção no seu dia a dia, na sua vida, nas coisas que estão à sua volta, e você vai, tá tudo bem, tá tudo legal, as coisas estão caminhando mais ou menos, então tá dando para viver, tá dando para fazer, você vai levando. Aí você fala, ó, daqui a pouco eu vou me aposentar, daqui a pouco eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou fazer aquilo, e continua, né, naquela jornada, naquela vida meio sem um rumo definido. E quando veio isso, todo mundo foi obrigado a parar, todo mundo sofreu as mesmas pressões e necessidades, e aí muitos de nós foram obrigados a ter que se reinventar. Tiveram que estudar, tiveram que planejar para que as coisas acontecessem. Muita gente não gostava de internet, muita gente não gostava de celular, muita gente não gostava de computador, achava que trabalho remoto, trabalho à distância ia ser uma perda de tempo enorme, e de repente veio isso aí, a pandemia, e obrigou uma boa parte das pessoas, da sociedade, a ter que se adaptar com isso. Pais, mães, né, com seus filhos, né? Isso tudo mexeu muito com a parte emocional das pessoas. Então o problema da autossabotagem é a constante frustração que você acaba vivendo, porque as coisas não saem daquele ponto. Porque quando tem que sair, você fica com receio, você fica com medo, né? Fica dando passo para trás e não caminha, e não realiza. Chega uma hora que você começa a falar, de que serve a minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Por isso que é importante, de período em período, né, a gente conversar com pessoas, né? Não só com a gente. Perguntar para as pessoas qual a ideia que elas têm da gente, como é que elas nos veem, o que elas pensam da gente. Você vai se surpreender, né? Muitas vezes com a avaliação que as pessoas vão fazer de você. E muitas vezes muita avaliação positiva, não negativa. A única pessoa que muitas vezes está te avaliando negativamente é você mesmo, que também é uma espécie de autossabotagem. Quando eu começo a não me valorizar,
Né? Poxa, você é tão bom nisso que você faz, que é isso? Né? Ah, tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para fazer, e nisso você vai se sabotando, você vai se limitando. E a gente precisa ter uma pessoa, né, um orientador, alguém de fora que tenha mais experiência, que tenha mais poder de observação, para chegar para a gente falar: ó, querido, você está, né, você está agindo, você está se limitando, você está se sabotando. Olha as coisas que você está deixando de fazer, olha as coisas que você está deixando de conquistar por esses medos. E às vezes a gente também tem que fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, né? Uma autorreflexão para ver como é que está a nossa própria existência. Então a autossabotagem é um negócio muito complexo, né? Porque a gente entra nesse círculo vicioso de deixar as coisas para amanhã, de não acreditar em si, e quando vê, né, as coisas não estão do jeito que você imaginava. E aí você começa a colocar a culpa nas pessoas. Ah, é as pessoas que não me dão oportunidade, é as pessoas que não me dão valor, é as pessoas que não percebem o meu potencial, e eu vou jogando responsabilidade da minha incompetência, da minha incoerência, da minha falta de iniciativa e de atitude nos outros. Eu preciso aprender a trazer para mim a responsabilidade da minha vida. E olhar, olha, se eu não fazer, se eu não trabalhar, se eu não me aventurar, se eu não falar, as coisas não vão acontecer. Então eu preciso sair dessa zona negativa, desse hábito negativo de ficar acusando, de me tornar sempre, sabe, a vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Senão as coisas não acontecem na vida da gente. Eu preciso... Boa noite, Zineide, boa noite, Antônia, todo mundo que entrou. Então o que eu quero conversar, estou conversando com vocês hoje é justamente sobre isso. Para um pouquinho, olha para você e pergunta para você mesmo: eu estou realmente fazendo as coisas para que elas aconteçam? Eu estou realmente trabalhando para que aqueles meus ideais, meus sonhos, meus objetivos de fato se realizem? Se você começar a filosofar muito, se você começar a justificar muito, a arrumar muita desculpa, é sinal que você não está fazendo isso. Então é bom encarar a verdade, é bom encarar a realidade. Porque muitas vezes você sabe aquela pessoa que acaba... tem tantos conhecimentos, tem tanta informação, tem tanta cultura, tem tanta coisa boa, mas por medo de utilizar as ferramentas, as capacidades que ela tem, acaba morrendo de fome, né? Porque não tem coragem de pedir um prato de comida, não tem coragem de falar: olha, não estou legal, me ajuda aqui, eu preciso de auxílio. Por orgulho, por vaidade, por N situações, a pessoa acaba se deixando levar por isso, e quando vê, está vendo uma situação muito negativa. Sabe, é aquela história muitas vezes da pessoa que você pergunta para ela: como é que você tá? Tô bem. No outro dia você pergunta para ela: como é que você tá? Tô bem. Depois da 10ª vez que você perguntar para aquela pessoa e ela falar para você: estou bem, você nunca mais vai acreditar que algum dia na vida dela vai estar ruim, vai estar mal. E o dia que aquela pessoa tentar se comunicar com você e falar: olha, eu não estou bem hoje, você não vai acreditar. Porque ela mesma cria uma imagem de que você está sempre bem. E não é assim. Nós não estamos 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os momentos, no melhor da gente. Nós temos momentos de oscilação, momentos que dá certo, momentos que não dá certo, momentos que as coisas acontecem, momentos que as coisas não acontecem. Eu preciso mostrar para os outros, inclusive, as minhas fragilidades. Porque se a pessoa não acredita que eu também tenho fragilidade, quando eu tiver, ela não vai acreditar. E for pedir ajuda, ela não vai acreditar, né? Não vai nem prestar atenção. Então, eu tenho que parar também, que isso também é uma autossabotagem, de criar a imagem da pessoa perfeita, da pessoa que sabe tudo, que está sempre com a razão, tá sempre com... Não é assim. Isso não funciona. Nós não estamos sempre assim. Nós precisamos mostrar para os outros
que nós somos humanos, que temos dificuldades, que temos problemas, que precisamos de ajuda, que precisamos de orientação, que precisamos muitas vezes de um conselho, de um amparo, porque senão, né, as coisas não acontecem. Quando você tiver dificuldade, aprenda a falar: estou com dificuldade. Procure um amigo, procure alguém, procure uma orientação. Para quê? Para que as pessoas percebam que você é humano, que você sente dor, sente tristeza, sente saudade, sente angústia, sente um monte de coisa, como todo mundo. Se você passa a imagem daquela pessoa que está sempre bem, não vai ser legal. Mas também, gente, meu outro contraponto, não fica passando sempre a imagem do coitadinho, do pobrezinho, né? E sempre, isso também não é legal. Eu preciso ter, né, o equilíbrio. Quando estou bem, estou bem. Quando não estou bem, não estou bem. Existem momentos que estou bem, outros não. Eu não posso estar sempre bem e sempre mal. Eu preciso de um equilíbrio. Aprender a ter equilíbrio no comportamento, na atitude, nas relações, vão te ajudar muitas vezes a você resolver essa questão da sabotagem interna, de se limitar tanto. Com relação a deixar as coisas para depois, começa a refletir da seguinte maneira: olha, hoje eu tenho tal coisa para fazer, mas eu posso deixar para amanhã. Tá, mas se eu deixar para amanhã, amanhã tem outra coisa para fazer. Então, de vez de uma, eu vou ter duas. Daqui a pouco eu vou ter três, quatro. E quando vou ver, eu estou cheio de coisa para fazer e não fiz nada. Isso acontece muito no ambiente profissional. Sabe, aquela pessoa que vai enrolando, enrolando, enrolando para fazer alguma coisa. E quando vai ver, chega no dia de apresentar um relatório, dia de fazer uma apresentação, não fez nada, né? Aí vem o estresse, vem o cansaço, o nervosismo, irritação. E aí o que acontece? Ele passa uma imagem de desleixado, uma imagem negativa, que isso é também uma autossabotagem. Eu estou mostrando para os outros um lado negativo, um lado que não é bacana meu. E em vez de corrigir, de passar uma imagem positiva, eu passo uma imagem negativa. Aí, por que eu não sou promovido? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por quê? Porque você está passando uma imagem negativa. Quando você presta muito atenção no outro, quando você acusa muito o outro, você fala muito do outro, você está falando mais de você mesmo do que do outro. E ao mesmo tempo, você está criando nas pessoas, né, uma imagem muito ruim sua, que vai atrapalhar o teu progresso, o teu crescimento. Então é importante que você perceba que o ator principal da sua história é você. Que você tem que fazer um papel legal, um papel bacana, um papel de honestidade, sinceridade. Né? Quando eu sei, eu sei. Quando eu não sei. Aprender a pedir orientação. Aprender a comunicar: olha, isso eu conheço, isso eu não conheço. Esse negócio também de sabe tudo, tudo eu posso, tudo eu consigo, também é sabotagem interna e pessoal. Você vai afastando as pessoas de você e vai passando uma imagem negativa. Tá, mas como é que eu corrijo isso? Né? Como é que eu posso, agora, aproveitando essa situação toda, para corrigir esse comportamento, essa postura minha? Observação, mudança, conversar com as pessoas e perguntar: pedir que elas façam, como é que você me vê, como é que você me observa, na sua opinião, o que eu estou fazendo de errado, o que não está legal. Ouvir, analisar, e se tiver sentido, opa, vou mudar isso, né? Vou mudar meu comportamento. Aprender a admitir que está errado, aprender a admitir que você se equivocou, que passou dos limites, não é feio, muito pelo contrário, é um sinal de sabedoria. Sabedoria não é conhecer tudo, sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é saber a hora de mudar, a hora de se transformar, a hora de ter uma atitude diferenciada. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais acessível, né? E tranquila no seu meio de vida. Então é muito importante que você estabeleça esses parâmetros, né? É um parâmetro de comportamento com as pessoas. Eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, uma vivência minha, que eu percebi
durante essa pandemia. E, e junto com outras atividades que eu realizo, inclusive para o meu próprio benefício, né? Que é a questão da terapia, que é a questão de conversar com as pessoas, eu percebi que eu estava me sabotando. Como assim me sabotando? Porque eu comecei a planejar as coisas há um tempo atrás do que eu ia fazer, né? E eu coloquei como período, olha, daqui a alguns anos eu vou me aposentar, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. E eu acabei entrando numa zona extremamente confortável, né? Eu já tinha tudo planejado, já tinha o que ia fazer, que ia ser dela para frente, e se não desse certo, minha vida estava basicamente arrumada, ia acontecer eu fazendo ou não. Então eu entrei numa zona muito de sossego, de calmaria. E eu comecei a ficar planejando algo, e quando começou a aparecer as oportunidades de realizar, eu comecei a perceber que eu não estava realizando, que eu não estava concretizando aquilo. Eu comecei a perceber que eu estava arrumando muita desculpa para que aquilo não se materializasse. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí que não está legal, né? Já que esse é o meu objetivo, esse é o meu ideal, por que a oportunidade chega e eu não estou fazendo isso? Foi justamente quando deu início a esse isolamento social, né? Então, desde o início desse ano, eu já estava percebendo que eu estava procrastinando, porque eu estava com algumas crenças limitantes e eu estava me sabotando. Pô, mas você está falando de autossabotagem, está falando que isso aconteceu com você? Sim, né? Quem disse que a pessoa que fala determinado assunto não vivenciou ou vivencia tal fato? Claro que a gente vivencia. Né? E por vivenciar tal fato, por conhecer também na prática, é que a gente pode falar disso daí, principalmente quando toma consciência do que está acontecendo e procura a mudança, a transformação para uma vida melhor, mais tranquila. E eu no início do ano já comecei a perceber que eu estava numa postura de procrastinar, de empurrar com a barriga, deixar para amanhã. E aquilo estava começando a me incomodar, estava começando a me fazer mal. Né? Eu estava perdendo o vício de fazer as coisas. Aí começou essa pandemia e no início, né, que a gente, todo mundo se lembra, né, a gente começou a entrar, ficar afastado das pessoas, não conversar com as pessoas, me obrigou a fazer coisas que eu só iria fazer daqui a alguns anos. Então fui fazer alguns cursos que eu estava meio que empurrando para não fazer, eu estava estudando coisas que eu estava me empurrando para não estudar, eu reativei, vamos dizer assim, né, algumas amizades que eu não estava com contato, né, comecei a procurar essas pessoas de novo, conversar, ver como é que elas estavam, trocar ideias, e aí começou a surgir ideias e outras situações, e eu comecei a trabalhar nesse período o que estava acontecendo comigo. E apareceu várias possibilidades. E aí eu vi que, mesmo com essas possibilidades, ainda eu estava meio que empurrando. Até que algumas coisas que aparentemente estavam muito concretas, que estavam tudo certinho para ser daquele jeito, aconteceu alguma coisa e falou, olha, não é mais assim, mudou algumas coisas, inclusive questão profissional e outras, e eu me vi obrigado a mudar algumas coisas. Então hoje eu já estou me preparando, né? Agora não mais procrastinando, mas realmente fazendo, para que as coisas já aconteçam já a partir de outubro. Então, a partir de outubro eu já estou com o meu local, meu pessoal, aonde eu vou trabalhar fora da prefeitura, onde eu vou atender, eu vou fazer as minhas atividades, outras atividades que eu vou realizar. Fiz um curso novo aí de algo que eu já tinha feito lá no passado. Até minha família até perguntou assim, mas que raio é essa história aí de virar celebrante de casamento, né? E na verdade já há alguns anos, em um grupo que eu fazia parte, eu já realizei algumas atividades nesse sentido. E eu falei, por que não transformar uma coisa que eu já fazia antes em uma profissão? Né? Por que não fazer, transformar o conhecimento que eu tenho na área de PNL, coach e outras coisas, em profissão? Por que não pegar as coisas que eu sei fazer e transformar isso em profissão? Né? E eu tinha muito receio de
Olha o que é uma crença limitante, o que é uma autossabotagem. Como é que eu vou cobrar? Né? O meu medo é como é que eu vou cobrar? Gente, né? A questão não é cobrar. A questão é dar valor ao que você fez. Né? Dar valor ao trabalho que você tem. Então eu comecei a ver que eu estava arrumando desculpa para não colocar as coisas em ordem. E a situação chegou a um ponto que eu falei, se eu não fizer isso, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho os meus problemas para resolver. E o que eu tenho para oferecer, fora o meu trabalho na prefeitura, é o conhecimento que eu tenho, as atividades que eu realizo, e eu preciso transformar isso em rendimento, eu preciso transformar isso em outras coisas, para que eu me sinta pleno, completo, e eu me desafie também nesse processo de crescimento. Então eu vivenciei esse processo de autossabotagem, de ficar se desculpando, de ficar filosofando muito, e falei, eu preciso, né, transformar isso em algo verdadeiro. Foi aí que eu comecei a fazer os vídeos da internet, também há 3 meses atrás, que era uma coisa que eu nem imaginava fazer, eu olhava, mas não tinha muita vontade, de criar cursos. Então, esse período me obrigou de fato a parar de ficar empurrando as coisas com a barriga, de ficar me limitando e de ficar me sabotando. E eu falei, é hora de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa. O que eu estou falando aqui para vocês é justamente isso que eu acredito que a gente deve fazer. A gente tem que falar para as pessoas, olha, não ter medo do que as pessoas vão dizer. Aliás, também outra coisa que a gente tem que prestar atenção na autossabotagem é quando a gente fala assim, o que os outros vão falar quando ficarem sabendo, o que os outros vão dizer se eu falar isso, o que os outros vão pensar se descobrirem isso de mim. Então eu estou sempre arrumando uma desculpa, jogando nas costas dos outros uma responsabilidade minha. Gente, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, nós acertamos, porque somos seres humanos. E a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de empurrar, de não comunicar para as pessoas o que a gente está vivenciando no dia a dia. Então, vir, falar, se manifestar, colocar para fora os seus ideais, seus objetivos, é uma forma também de você acabar com a autossabotagem. Reconhecer que você está enrolando, reconhecer que você está arrumando desculpa, reconhecer que você está meio preguiçoso, reconhecer que está faltando alguma coisa na tua existência. Uma coisa que eu falo também, essa questão de autossabotagem, e acontece também no meio profissional de trabalho, é quando a pessoa fala assim, olha, o fulano entrou e já foi promovido e eu continuo na mesma função. E aí você vai conversar com a pessoa e descobre que ele está tão... ele quer ir para outro local, ele quer aquela promoção, mas ele não abre mão do cargo que ele está. Então ele não ensina as pessoas a função que ele tem medo que alguém lhe puxe o tapete, ele tem medo que alguém saiba mais do que ele, aquilo que ele faz, e nisso daí ele se sabota. Por quê? Porque enquanto eu fico com medo de alguém tirar o meu lugar, eu não trabalho para conquistar um lugar melhor. E aí o que acontece? Quando aparece a oportunidade de um lugar melhor, não tem ninguém para ficar onde eu estou, o que vai fazer? Vou pegar outra pessoa, porque ele é o único que faz aquilo, é o único que sabe aquilo, então não dá para pegar ele. Vou ter que pegar uma outra pessoa, chamar uma outra pessoa. Aí depois eu fico reclamando porque eu não sou promovido. Aprenda a se desapegar das coisas. Ensine o que você sabe. Ah, mas o cara vai tomar meu lugar. Que tome teu lugar. Se você estiver preparado para um lugar mais alto, deixa aquilo ali para ele, vai para o local mais alto. Se prepare-se sempre para subir degraus e mais degraus na sua profissão, na sua vida. Não fica pegado a ninharia, fica pegado a coisas que não tem sentido na tua existência. Então se eu não me preparo para alcançar coisas maiores, eu vou ficar reclamando. Aí eu reclamar, por que o outro consegue, eu não consigo? Por que o outro faz, eu não faço? Porque você não desapega, inclusive até mesmo da tua vida, do seu dia a dia, dos hábitos e dos maus hábitos que você tem. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para que minhas mãos fiquem livres para receber outras. Agora, se eu estou aqui com a mão fechada, estou aqui desse jeito preso, como é que eu vou receber alguma coisa com o cotovelo? Não dá. Então eu tenho que aprender a liberar as coisas, né?
a ensinar, a mostrar, não ter medo, né? Mostra que você é bom. Mostra que você sabe, não precisa se apegar, ficar com medo. Ah, se ele souber, ele vai tomar o meu lugar. Então é falta de confiança tua. É falta de preparo seu. Ah, mas o outro entrou hoje e já está ali. O outro estudou, o outro se preparou, o outro fez network, o outro conversou, o outro planejou. E o que você fez? Você ficou ali, né, só protegendo o teu espaço. Você não saiu de onde você estava. Isso é autossabotagem, isso é crença limitante, isso é procrastinação, isso é egoísmo, isso é orgulho. Então, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, comunica para as pessoas. Ah, não espera que as pessoas descubram o que você quer. Não espere que as pessoas descubram qual o seu interesse. Fale para as pessoas. Conte para as pessoas. Olha, eu a partir de hoje estou pretendendo fazer isso. Eu a partir de hoje pretendo fazer aquilo. Chega em casa, fala com tua esposa, com teu marido, teu companheiro, tua companheira. Olha, a partir de hoje eu estou mudando o meu comportamento. A partir de hoje meu objetivo é tal coisa. E não fique com medo. Ah, mas se eu fizer isso, vai me abandonar, vai me largar. Se te abandonar e te largar é porque já não estava com você mesmo. Né? E você precisa abrir mão e deixar as pessoas livres e você também ser livre para que as coisas aconteçam. E a opinião do outro? A opinião do outro é a opinião do outro. É importante a opinião do outro? Sim, em alguns momentos é importante. Né? Quando você faz um pedido para alguém, quando você precisa de um apoio, de um conselho, claro que é importante. Dê o valor necessário à opinião do outro. Mas valorize também a sua opinião, o seu desejo, a sua vontade, os seus objetivos e não deixe que a opinião do outro limite a sua vida. Porque a crença limitante, ela surge quando a gente ouve desde pequeno. Você não nasceu para isso, você não consegue isso, você não é tão inteligente assim, olha, você nasceu em tal lugar, não pensa em coisas maiores porque você não vai sair disso. E você vai acreditando nisso, quando você vê, você está preso, né, nessas limitações de pensamento e de crença, e aí você não cresce, você não evolui. Eu preciso me libertar dessas opiniões dos outros e valorizar mais a minha opinião. Se você acredita que você pode, se você acredita que você vai realizar alguma coisa, isso é que é importante. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu estava aqui na secretaria que eu trabalho, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava desempregada e ela tinha um currículo maravilhoso, né? Ela tinha um currículo fantástico. Ela falava inglês, falava francês, tinha trabalhado em vários locais. E eu perguntei para ela: como é que você está desempregada com um currículo desse? Como é que você está desempregada com um conhecimento desse? E ela começou a conversar comigo e ela estava desempregada porque ela não acreditava nela. Ela não se achava mais em condições de estar pleiteando aquelas vagas. Aí eu fui perguntar para ela: quem disse para você que você não tem condições disso? Se você já realizou essas atividades em outros locais. E aí ela me contou que é uma coisa chamada assédio moral. Acontece muito no ambiente profissional e também acontece muito dentro de casa. Ela sofreu isso na casa dela e sofreu isso dentro do local de trabalho. Né? Tanto o companheiro dela como algumas pessoas do trabalho anterior começaram a criar uma situação de limitação. Olha, você não merece isso, você não é boa para isso. Começaram a fazer tanta crítica negativa, a desvalorizar tanto o trabalho dela, tanto o potencial dela, que ela começou a acreditar que ela não merecia mais desempenhar uma função de gerência, de administração, né, mais de um nível maior dentro de uma empresa que ela já tinha exercido. Ela estava com a estima dela tão baixa, estava com a crença dela tão limitada, que ela não acreditava mais que ela poderia fazer coisas que ela já tinha feito. E quantos de vocês aí que estão aí me ouvindo hoje acreditam que não podem mais fazer coisas que faziam no passado? Coisas legais, coisas bacanas que você fazia. E porque alguém disse que você não tinha capacidade ou você não tinha condições, você acreditou. Então, quando a gente acredita nas opiniões negativas, nas crenças negativas que enfriam na nossa cabeça,
a vida da gente começa a dar uma estagnada. Então eu preciso criar um novo padrão de pensamento, um novo padrão de visualização pessoal, para que eu consiga caminhar novamente rumo ao meu progresso, ao meu crescimento pessoal. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, que eu estou passando para vocês hoje, é esse processo de você se conhecer, olhar para você, fazer um inventário pessoal. O que você já fez até hoje na tua vida, quais as coisas que você realizou, quais a sua real capacidade de criação e realização, e depois disso perguntar para você, por que eu não estou mais exercendo isso? Por que eu não estou conseguindo mais fazer isso? E começa a ver o que te limita. Quais são essas crenças limitantes e ver se isso realmente bate com você. Ver quem está limitando você. O problema muitas vezes é que você está perto de pessoas que, de vez de te elevarem, te puxam. E eu preciso estar perto de pessoas que me motivem a crescer, que me motivem a realizar, que me motivem a me tornar uma pessoa melhor. Né? É bom. E também eu preciso acreditar em mim, mesmo quando não acredite. Faça o melhor para você, mesmo que você aparentemente não acredite. Para você perceber que você pode. Procura sempre um auxílio terapêutico, um auxílio de um profissional dessa área. Procura a orientação de uma pessoa com mais experiência, sabe, de um amigo, de alguém que te motive, alguém que gosta de você, porque é importante. Sozinho ninguém caminha, gente. Eu estava vendo uma palestra agora no final de semana e a pessoa relembrou uma pesquisa que teve um tempo atrás, né, que a gente precisa ter pelo menos 4 amigos na vida. A falta de amigos, a falta de companheiros, a falta de gente perto diminui em 10 anos o tempo de vida da gente. Não sei se sabiam disso. Reduz pelo menos em 10 anos. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Nós precisamos de pessoas que caminhem do nosso lado, que nos motivem, que nos incentivem, né? Que nos cobrem, né? Que façam que tirem da gente o melhor que a gente tem. Pessoas que cheguem pra gente, não é que vai fazer as coisas pra gente, não vai nessa história de esperar que alguém vai fazer por você. Não faça isso. Mas pegue pessoas que, sabe, que te motivem, que te obriguem a ser melhor. E não deixe as coisas para depois. Não fica empurrando com a barriga, sabe? Se a pessoa te fala que você não tem condições de realizar alguma coisa, por que você não tem? Por que ela pode e você não pode? Por que o outro consegue e você não? Se você não está conseguindo é porque está deixando de fazer alguma coisa importante. Que é se conhecer, se preparar, se motivar. Né? E outra coisa, eu vou, para a gente encerrar essa nossa live de hoje, para não ficar muito longa, eu estava assistindo uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, né? Naquelas palestras do TED, e ele contou uma coisa interessante, entre várias coisas, né? E ele dizia que quando ele foi treinar nos Estados Unidos, tinha um escritor na mesma academia que ele. E o Schwarzenegger fazia tipo mais de 2.000 abdominais por treino. E ele foi perguntar pro escritor, quantas abdominais você faz? Aí o escritor falou o seguinte para ele, olha, eu não conto. Você não conta? Não. Eu só começo a contar quando começa a doer. Eu não conto. Eu só começo a contar quando o abdominal começa a doer. Então, ó, quantas abdominais ele já fez até começar a doer? E o Schwarzenegger contou outra coisa também. Ele falou, olha, quando eu fui para os Estados Unidos eu tinha certeza do que eu queria. Eu não tinha plano B. Eu só tinha plano A. Né? Porque quando você tem um plano B, você está falando para você o seguinte, né? Pode não dar certo. Se você tem um plano, tem um plano A. E se não der certo? Recomeça tudo. Mas tem um plano A, tem um plano só. Você viu, né? A palestra é muito boa. Se você puder assistir, vale a pena. E ele fala bem isso, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, falavam para ele é austríaco, não falava bem o inglês, tinha um sotaque terrível, e sempre falava para ele. Tem um filme dele que ele faz com Kirk Douglas, um filme muito antigo, que é uma comédia de faroeste, que ele tá muito ruim.
né? Ele é tão ruim, tá até divertido o filme. E ninguém acreditava nele. Mas ele falou, ele trabalhava na construção civil e ele fazia aula de interpretação, treinava para alcançar o objetivo dele, que era se tornar um ator. E hoje Schwarzenegger é considerado um dos grandes atores dos Estados Unidos, foi governador, né, da Califórnia. Hoje ele tem o nome dele como um dos maiores fisiculturistas do bodybuilding do mundo, né? Antes era fisiculturista, agora é bodybuilding, uma coisa assim. Do mundo hoje, muito respeitado, muito conhecido. Por quê? Porque ele não deixou que as pessoas dissessem para ele o que ele tinha que acreditar, o que ele podia, o que ele não podia fazer. Ele acreditou nele, ele trabalhou, ele, sabe, pegou tudo aquilo que diziam que ele não poderia fazer e fez bem, porque trabalhou, porque treinou, porque foi, sabe, foi determinado, foi focado naquilo que está fazendo. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Não deixar as coisas para amanhã. Fazer as coisas o mais rápido possível, bem feito, com qualidade. E, sabe? E isso que é a diferença. É isso que vai te fazer você diferente. Era isso que eu queria passar para vocês, né? Falar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo eu vou depois deixar também no Facebook. Vai ficar como terceira aula no nosso curso de qualidade de vida no ambiente profissional. Porque a autossabotagem atrapalha muito a nossa qualidade de vida no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pense no que eu falei, porque eu estou pensando, né? Eu estou procurando sempre me motivar, transformar, apesar de todas as situações que ele está vendo. Olha para as dificuldades como possibilidades. Olha para tudo que está acontecendo como um grande potencial, uma grande oportunidade de transformação, de ser diferente, de fazer o melhor, né? É isso que vai fazer vocês crescerem e vai fazer que eu cresça também, porque para mim, hoje eu percebi o quanto que é bom a gente se expor, colocar para fora as coisas que a gente está fazendo. Isso vai fazer com que a gente cresça, que a gente melhore, né? E é isso mesmo. A partir de outubro eu vou estar como celebrante de casamento, como terapeuta holístico, vou estar fazendo minhas palestras, vou estar fazendo meus treinamentos, e vou estar nas minhas palestras em entidades religiosas, porque esse é o meu objetivo. Essa é a minha profissão. E é isso que vai me manter, isso que vai me sustentar, que vai me trazer alegria, que vai trazer aquilo que eu vai me fazer me sentir melhor ainda, realizado, e eu vou poder fazer o melhor de mim em algo diferente. Quem gostar, legal, me acompanha. Quem não gostar, o que eu posso fazer? Jesus não agradou todo mundo, Deus não agrada todo mundo, né? Porque tem ateu, porque tem gente que não gosta. Então, se Deus não, mesmo sendo Deus, não agrada todo mundo, Jesus também não sou eu que vou fazer isso. E nem você. Então, tira das costas esse peso de querer agradar todo mundo e de querer que todo mundo goste de você, que todo mundo te ache o melhor, porque isso não vai acontecer. Mas se tiver pessoas que gostam de você, que acreditam em você, são essas pessoas que você tem que valorizar, são essas pessoas que você tem que estar junto, são essas pessoas que valem a pena na sua vida. E muitas vezes a gente comete um equívoco de deixar quem gosta da gente de lado para tentar conquistar quem não gosta da gente. Isso é sabotagem da grossa. Valoriza quem está no teu caminho, valoriza quem te ajuda, valoriza quem te estende a mão, valoriza quem te dá uma palavra de incentivo, valoriza quem te dá um abraço, valoriza quem fala que você é legal. Essa pessoa é boa na tua vida. Aquele que não te vê, que não te olha, que não dá atenção, deixa ele. Um dia, quem sabe, ele vai te perceber e vai ver o quão maravilhoso você é, quão maravilhoso você é como pessoa e como vale a pena ter você como amigo. E quando ele aprender isso, quando ele ver isso, receba ele com os braços abertos, um grande abraço, e receba ele na tua vida como amigo, ou como amiga, como companheiro, companheira, porque assim é a vida. Reconheça quem te reconhece e dê oportunidade para outras pessoas te conhecerem.
Fiquem com Deus, né? Na quinta-feira a gente tem aqui o Evangelho no Lar, às 9 horas. E essa semana aí, continuando ainda com Setembro Amarelo, né? Pensando na saúde mental das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Valorizem a vida, valorizem as oportunidades. Tudo isso que eu falei aqui ajuda na nossa manutenção de qualidade de vida. Faz com que a gente ame a vida, que a gente trabalhe para ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais feliz, e ajuda a gente a ter qualidade. Tá bom? Fiquem com Deus e até quinta-feira.